Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula. Então, estamos começando um novo bloco de conteúdos, mas ainda abordando a primeira lei de Mendel, tá? Então, vocês viram, né, nas últimas aulas o que era a primeira lei de Mendel, como aplicar esse conhecimento para resolver problemas envolvendo também um pouco de probabilidade, né? E não sei se vocês já viram por aí, mas né, muitas questões de genética incluem gráficos chamados de heredogramas, tá? Como aplicar isso na primeira lei, tá? É isso que a gente vai fazer nessa e nas próximas aulas, tá? Nas próximas 2 ou 3 aulas vamos tentar aplicar então o conhecimento da primeira lei de Mendel a esses heredogramas. Vocês vão ver que os heredogramas a gente vai usar não somente na primeira lei de Mendel, mas também na segunda lei e nos problemas relacionados também a heranças sexuais, que lá na frente a gente ainda vai ver isso, tá? Então, os heredogramas, eles são representações gráficas, tá, da herança de uma ou mais características genéticas de uma família. Então, no heredograma, nós usamos símbolos para representar, né, homens, tá? A gente representa por um quadrado. Mulheres, a gente representa por um círculo, tá? Quando a gente não sabe o sexo, então a gente usa um losango, tá? Então, quando né, esses homens e mulheres lá dos meus heredogramas estão em uma cor branca, né, vazado, ele tem a característica normal. Mas se ele for pintado, né, como que nós vemos aqui, quer dizer que são afetados, tá? Casal, a gente faz uma ligação, né, entre o quadrado e o círculo, indica um casamento, tá? Se esse casamento for consanguíneo, ou seja, entre primas, né, nós indicamos por um traço duplo. Os filhos desse casal são representados dessa forma. Então, quer dizer que aqui nós temos um casal, né, um homem e uma mulher, que tiveram um filho do sexo masculino, né? Todos eles são normais para a característica em estudo, ou seja, nenhum deles é afetado. Tá? Se eu quiser representar mais irmãos aqui, alguns irmãos, né, eu vou representar aqui desta forma, tá? Então, ó, isso aqui indica, né, 2 irmãos e uma irmã, frutos de um casamento, tá? Se eu quiser representar apenas um portador heterozigoto, eu pinto ele, né, meio a meio, mas isso aqui quase nunca aparece, tá? Então, aqui nós temos uma representação, ó, de uma família, tá? O pai, a mãe e 3 filhos, tá? 2 meninos e uma menina, tá? Se por acaso alguém falecer, eu vou apenas, né, riscar, né, cortar, né, esta pessoa lá na minha árvore, tá? Se eu tiver gêmeos, né, se eles forem monozigóticos, ou seja, gêmeos idênticos, eu represento desta forma. E se eles forem gêmeos dizigóticos, ou seja, gêmeos fraternos não idênticos, eu represento dessa forma, tá? Então, olha só, né, eu trouxe aqui uma genealogia para a gente treinar um pouco, né, esses conceitos. Então, essa genealogia, nós vemos 3 gerações, tá? Então, aqui, ó, a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração, tá? Quer dizer, se eu pegar esses 3 irmãos aqui da terceira geração, ó, 2 irmãos e uma irmã, né? Esses aqui são os pais deles, né? E aqui são os avós, tá? Então veja quem são os homens aqui nesta família, né? Temos este é homem, né? Esse aqui também, este também, esses dois, este e este. E todo mundo que for círculo é mulher, tá? Então nós temos aqui homens afetados e mulheres afetadas, tá? Desculpa aí, apertei aqui sem querer. Então, os homens afetados estão pintados de preto, tá? São esses daqui que eu estou destacando para vocês. Então, qual é a característica? É o lobo da orelha solto, tá? Então, quer dizer que estes homens que eu circulei, eles têm o lobo da orelha solto,
Os demais, que são não afetados, têm o lobo da orelha preso. E as mulheres afetadas são três, né? Essa daqui e esta, tá? Então, eu posso perguntar, né, quais são os afetados, os homens afetados, as mulheres afetadas, perguntar se um determinado casal tem filhos, né, se uma pessoa tem irmãos ou não, tá? Então, tudo isso vocês enxergam na genealogia, tá? Outra coisa que a gente pode ver no heredograma ou genealogia é se a herança ela é dominante ou recessiva, tá? Recessiva vezes dominante, tá? Vocês aprenderam, né, que na primeira lei a gente pode ter, né, algumas características que são recessivas, que a gente representava pelo azinho, azinho, ou as heranças dominantes, né, que pode ser azão, 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 azinho, tá? Como que eu vejo isso num heredograma? Eu tenho como saber se é dominante ou recessiva só olhando para a minha árvore? Sim, eu tenho como fazer isso, tá? Vamos começar falando da herança autossômica recessiva, tá? Ou seja, essa daqui, ó, que tem um azinho, azinho, tá? Então, numa herança autossômica recessiva, qual é a característica desse heredograma, tá? Eu tenho pais normais, então veja aqui, ó, pais normais que têm um filho afetado, tá? Então, isso indica que eu tô com uma herança do tipo recessiva, tá? Onde o filho afetado vai ser azinho, azinho, e os pais vão ser azão, azinho, tá? Então, é mais ou menos equilibrada a quantidade de filhos afetados, tá? Já se eu tiver uma herança autossômica do tipo dominante, tá? Ou seja, aquela que é azão, azão ou azão, azinho, qual é a característica do meu heredograma? No meu heredograma eu vou ter pais afetados, ó, eu tenho aqui uma mãe afetada, tá? Ó, pais afetados que podem ter filhos normais, tá? Então, nesse caso, o normal, ele vai ser recessivo, tá? E os afetados, né, vão ser dominantes, tá? Do tipo azão, azinho, nesse caso, tá? Então, este é o heredograma característico. Então, se eu trouxer heredogramas aqui, eu posso analisar com vocês para dizer se a herança que a gente está vendo é dominante ou se é recessiva. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, eu tenho pais afetados com filhos normais. Então, se eu tenho pais afetados com filhos normais, essa minha herança é do tipo dominante, tá? Quer dizer aqui que os pais vão ser azão, azinho, e os normais, né, os filhos que são normais, são todos recessivos, tá? Essa é a herança do tipo dominante, tá? Nesse caso 2 aqui, eu tenho pais normais com filhos afetados, tá? Então, quando isso acontece, eu tenho uma herança do tipo recessiva, quer dizer que quem é afetado é azinho, azinho, tá? E aqui, no caso, os pais vão ser normais, tá? Azão, azinho, tá? E aqui eu não sei, né, se essa filha aqui ela é azão, azinho ou azão, azão, tá? E neste terceiro caso aqui eu consigo dizer? Eu consigo dizer? Eu não vou conseguir dizer, tá? Aqui eu tenho um caso indeterminado, tá? Eu não consigo dizer se essa herança ela é dominante ou se ela é recessiva, tá? Não é muito informativo, tá? Vamos fazer mais um treino, tá? Trouxe mais dois casos para vocês com mais pessoas na árvore, né? Vamos dizer então se a herança é dominante ou recessiva e aí descobrir os genótipos, tá? Dessas pessoas. Então, vocês vejam que aqui eu tenho pais afetados com filhos normais. Se eu tenho pais afetados com filhos normais, quer dizer que essa herança é do tipo dominante, tá? Então, quer dizer que quem for afetado vai ter um azão, né? Pelo menos, né? É uma herança dominante, tá? Então, todo mundo que for afetado, ó, tem um azão, tá? E quem for normal é azinho, azinho, tá? Azinho, azinho. Analisando agora esses recessivos aqui, ó, se ele é azinho, azinho, quer dizer que um azinho veio do pai e outro da mãe. Então, aqui eu posso dizer com certeza, né, que esses afetados são heterozigotos, né? Aqui do mesmo jeito, olha,
né? Um azinho veio do pai, o outro azinho veio da mãe, tá? Então, aqui eu não vou saber com certeza, né? Pode ser azão, azão ou azão, azinho. Aqui eu tenho certeza que tem um azinho, né? Porque veio aqui da mãe, tá? Então, determinei aqui, né, o tipo de herança, que é uma herança dominante, e determinei os genótipos aqui, tá? Das pessoas. Mais um caso aqui para a gente terminar, tá? Essa herança, ela é dominante ou é recessiva? Olha, eu tenho pais normais com filhos afetados, tá? Se eu tenho pais normais com filhos afetados, essa minha herança é do tipo recessiva. Quer dizer que todo mundo que é afetado é azinho, azinho, tá? Então aqui eu tenho, né, os pais são heterozigotos do tipo azão, azinho, tá? Porque se eles têm filhos azinho, azinho, quer dizer que cada um deles tem pelo menos um azinho. Aqui do mesmo jeito, tá? E aqui eu não sei, tá? Pode ser azão, azão ou azão, azinho, tá? Então aqui eu determinei também o tipo de herança, que é recessiva, e determinei os genótipos, então, das pessoas aqui dessa árvore, tá? Então, vamos ver se vocês conseguiram compreender esse conteúdo fazendo a atividade agora, tá bom? Então, façam a atividade, que na próxima aula gravada eu vou retomar corrigindo essa atividade e vamos continuar trabalhando, né, com alguns problemas envolvendo heredogramas, ok? Então, até a próxima aula e bom exercício para vocês.